Então, sejam todos bem-vindos ao nosso círculo da reconexão do ser. Você que já chegou, vai tomando uma respiração profunda no seu coração, se conectando com esse espaço sagrado. E desde já comece a trazer uma intenção de forma clara, daquilo que você deseja pôr em movimento na noite de hoje. Qual é a sua intenção para hoje? Lembrando que essa intenção, ela segue conosco. Ela segue conosco durante toda a semana. Então, semana passada, nós fizemos uma conexão com a nossa intenção e falamos, dentro dessa orientação, que essa intenção ela iria seguir conosco. Então, essa intenção, ela segue conosco, mas nada impede que você possa fazer uma outra intenção, ou se você desejar ficar com essa intenção, deixa ela no teu coração e vamos trazer essa energética. Então sejam todos bem-vindos, vamos ocupando o seu lugar nesse espaço sagrado. E hoje nós estamos com uma estrutura, né? Não é que não estejamos toda semana, mas hoje essa estrutura ela está de uma forma diferente aqui, né? Conosco. Essa estrutura que nós estamos hoje, a plataforma que nós estamos aqui, é bem a plataforma que nós visualizamos dentro dessa conexão que nós fazemos nesse círculo. Então, quando essa estrutura chegou, mostrando essa conexão, para mim foi de uma emoção, de uma alegria muito grande, poder ver essa construção, essa cidade, essa comunidade. E é desse lugar que em algum momento, esse projeto ele vai se materializar, né? Aqui no físico, porque na espiritualidade nós já trabalhamos dentro dessa estrutura. Então hoje ela chegou muito forte para mim, inclusive hoje aqui dentro dessa estrutura nós estamos com algumas pessoas para receber o suporte médico espiritual. Não que quem colocou os nomes não recebam também, todos recebem esse suporte, né? Assim peçam, porque é a passagem, pedis e obtereis. Então nós precisamos pedir para que esse suporte chegue para cada um de nós. Então essa estrutura que nós estamos aqui, ela é bem a estrutura da reconexão, né? Da reconexão do ser. E cada um de vocês conectam, vão fazendo essa linha, né? E nós vamos construindo. Mas essa estrutura especificamente, ela traz várias alas, sabe? Ela traz várias alas de suporte nessas diversas necessidades que nós temos, né? Então, nós temos o suporte, não somente o suporte médico, mas nós temos todo um amparo de acordo com as nossas necessidades. Então, essa estrutura, ela vai se formando e ela vai, dentro dessas diversas alas, elas vai nos dando suporte, né? Porque assim, para eu trazer isso em palavras para vocês, às vezes não é fácil, né? Porque eu fecho o olho e vejo completamente essa estrutura. Então, essa estrutura tem essas alas que, digamos que nós passamos pela parte dos fluidos, a parte psicológica, a parte terapêutica, passamos pela parte dos médicos, a parte das crianças. Então, sabe,
E me emociona ver essa estrutura que todos nós, vocês que estão no círculo, vocês trabalham já dentro dessa estrutura, não é? Então, boa noite a todos vocês que estão chegando e vão ocupando esse lugar e vão se conectando já com a intenção para trabalharmos hoje. E saber que esse espaço também, nós temos um espaço em paralelo, que é, eu estou fechando os olhos e estou vendo a estrutura, né? Nesse momento, em paralelo ao que nós estamos falando aqui, existe um grupo onde eles estão sendo orientados dentro de palestras, sabe? De uma orientação voltada para uma temática que eles estão vivenciando. Então, são núcleos que vão se formando dentro dessa estrutura da reconexão do ser. É uma estrutura que ela é muito linda, muito ampla e tem um suporte fantástico, muitos mensageiros que trabalham na grande seara do Cristo, né, nessa seara de Deus, eles chegam também para nos dar suporte. E claro que tem a nossa ancestralidade, claro que tem aqueles seres que são os nossos anjos guardiões, os nossos protetores, toda essa turma que vem para nos dar suporte, né? E primeiramente nós temos a permissão de Deus e temos toda a supervisão de Jesus Cristo, porque a nossa tríade divina, ela é sustentada por Jesus Cristo, pela grande mãe, né, Mãe Maria, e por Arcanjo Miguel. Então, essa é a nossa tríade que sustenta esse trabalho da reconexão do ser. E essa tríade sustenta também a sua plataforma sagrada. A sua plataforma sagrada, ela é sustentada por essa tríade. Então, quando você mergulha no espaço do seu coração sagrado, lembre-se que você está tendo suporte dessa tríade, mas não somente ela, porque o espaço, como ele é um espaço sagrado seu, você pode convidar outros seres que você confia, que faz parte da sua crença, né? Então, esse espaço ele é enorme. Como trabalhamos dentro de uma multidimensionalidade, vamos acessando, né? Acessando tudo aquilo que nós nos conectamos a partir do nosso coração e dizemos sim para essa jornada. Então, desse lugar, eu quero convidar para que você possa respirar no seu coração, né? E para que juntos possamos convidar e você dar o sim para abrir esse portal do seu coração. E juntos fazermos essa viagem para dentro. Então tome uma respiração, sinta você dentro de toda essa estrutura. E desse lugar nós convidamos a presença de Jesus Cristo, de Maria, de Arcanjo Miguel, a presença dos nossos mestres pessoais, os nossos mentores, os nossos anjos e protetores, para que estejam conosco na nossa estrutura sagrada, fazendo essa jornada para dentro de nós. Convidamos toda a egrégora da reconexão do ser. Todos esses seres, os nossos familiares, a nossa ancestralidade e a nossa família estelar, que chega para nos dar suporte. A toda essa comunidade que faz parte da reconexão do ser. Essa comunidade espiritual que vem em nome de Deus e com a permissão dele para nos dar suporte. Que possamos nos conectar com o nosso coração, dizendo sim para a abertura desse portal em nós.
E ao atravessarmos esse portal do nosso coração, que possamos acessar tudo aquilo que já está pronto e disponível para nós. E ao acessarmos, que possamos trazer para a consciência e desse lugar soltar. Soltar tudo aquilo que já é possível. Então tome mais uma respiração profunda, dizendo sim, se fazendo presente aqui e agora. Isso. Aqui e agora. E perceba qual é o impedimento que hoje você escolhe para trabalhar. O que foi hoje que trouxe uma desarmonia para você? Qual foi o aspecto que tirou você do seu centramento? Qual foi essa parte que você convidou para estar com você hoje? E quando nós falamos em convidar, é porque de verdade só entra na nossa casa aquele que nós autorizamos para entrar. Mas vocês podem perguntar, tá, e quando entra um intruso? E quando entra alguém que entra de forma escondida, sem a nossa permissão, que rouba, que, né? Esses questionamentos. Todos esses só chegam com a nossa permissão. Isso. Por mais que a gente tenha uma parte nossa que diga não, eu não aceito uma invasão se eu não convidei, eu não aceito que alguém entre na minha casa, roube algo, ou que entre sem ter sido, sem eu ter convidado. Como é que eu posso ter feito isso? Pois é. Lembra, quando nós falamos das leis, e eu gosto de trazer as leis, uma das leis do universo se chama lei de atração. Como a lei da atração funciona? E aí, mais uma vez, a lei da atração funciona de acordo com aquilo que eu emito. Aí, novamente, Vânia, você está trazendo o lugar da autorresponsabilidade. Você está trazendo, então, que aquilo que eu emito como um sinal, né? Porque todos nós somos uma antena parabólica. Então, tudo isso que eu emito como um sinal, quem está, aonde esteja, a distância que esteja, ela vai captar esse sinal e vai vir como um ponto de atração para mim. Isso é mais ou menos assim que funciona. Por isso que a recomendação de Jesus Cristo é para que nós mudássemos o nosso pensamento. Sabe? A recomendação, quando ele chama, é exatamente isso. Mude o seu pensamento. Mude a sua forma de pensar. Mude esse campo vibracional. Por quê? Se nós mudamos o nosso campo vibracional, o que está ao nosso redor também muda. O que não mais começa em sintonia com nós, ele começa a simplesmente a se afastar de nós, porque não existe mais ressonância. Nós estamos falando agora sobre campo de ressonância. Campo de ressonância magnética. É isso que nós somos. Nós somos um campo em que emitimos vibrações. E essas vibrações, elas são alcançadas, elas são testemunhadas por uma nuvem de testemunha, lembram? Lembram que todos nós
somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. E essa nuvem de testemunha vem nada mais por esse campo de vibração que nós emitimos e que nós somos. Por isso, a importância dessa mudança da nossa forma de pensar. Mais uma vez, não é exigir um campo de perfeição. Vamos tirar isso da nossa cabeça. Nós não podemos alcançar esse campo de perfeição. Embora, em essência, sim, nesse lugar existe o anseio, porque nós lembramos o nosso estado de criação. Enquanto criação, enquanto essência, sim. Mas, depois que nós fizemos a escolha de desviarmos do fluxo divino, a distorção chegou. E na distorção, os defeitos se apresentaram, que é o que nós lidamos hoje. Mas, se eu começo a olhar para mim, não de um lugar de exigência, não de um lugar de cobrança de ser perfeita, de ser perfeito, não é possível aqui, nesse planeta que nós estamos. Porque esse planeta que nós estamos é um planeta de dualidade. E o que quer dizer dualidade? Quer dizer que eu vou lidar com as minhas qualidades, eu vou lidar com os meus defeitos, eu vou lidar com as qualidades do outro, eu vou lidar com os defeitos do outro. Eu vou lidar com o que é bom, com o que é ruim. Eu vou lidar com morte e vida. Eu vou lidar com a tristeza e com a alegria. Isso são as dualidades. Eu vou lidar com eventos de guerra e vou lidar com eventos de paz. Isso é a dualidade que faz parte de nós. Então, não tem como sermos perfeitos nesse planeta que nós vivemos. Nós ansiamos, é diferente. Ansiar, né? Eu anseio esse estado. Ok. Eu posso ansiar esse estado, pode ter um anseio em mim, mas para que eu chegue a esse lugar, eu preciso fazer isso que nós fazemos aqui semanalmente. Isso que cada um de vocês fazem no dia a dia de vocês, que é parar, tirar a lupa do outro e colocar a lupa voltada para si. É olhar para esse espelho que caminha diante de mim e olhar que quando eu olho para o outro, eu estou olhando para mim. É se observar diariamente e encontrar qual é o ponto hoje que eu escolho mudar. Que foi a pergunta que eu fiz a vocês quando nós iniciamos. O que é que você intenciona hoje soltar como propósito do nosso encontro hoje? É a intenção. Mas eu posso intencionar, mas isso não quer dizer que eu vá conseguir de imediato. Não. Precisamos compreender que cada defeito que nós temos, ele é revestido por inúmeras camadas desse defeito. Então, o nosso trabalho de crescimento é soltar a camada desse defeito. Soltar camadas e por camadas, até que esse defeito que eu tenha já não faça mais tanto efeito em mim. Eu sei que ele existe, mas eu não me permito mais ser dominada por esse defeito. Eu não permito mais que esse defeito guie a minha vida, mas ele continua existindo em mim, sabe? Só que eu não entrego mais o meu poder para esse defeito. Eu não deixo que esse defeito reine. Eu passo a ser senhora da minha vida. Eu passo a ser senhor da minha vida. Essa é a diferença. Mas, para que isso aconteça, eu preciso mergulhar. Mergulhar aonde? Nas profundezas do meu ser.
Não é mergulhar no defeito do outro. É tarefa do outro olhar para ele. Eu posso até ver o defeito do outro, mas se eu estou vendo o defeito do outro, é porque esse defeito, em algum nível, existe em mim. Porque se ele não existisse em mim, eu não iria fazer ressonância com o defeito do outro. O defeito do outro não iria me afetar. Ele afeta porque ele existe em mim. E como esse defeito me afeta, eu também afeto o outro. É uma troca. Lembra? Campo de ressonância magnética. Nós somos seres multidimensionais. Somos seres vibracionais e energéticos. Aceitemos isso ou não, isso é uma realidade. Já está aí. É muito bom quando a física ela já traz esses conceitos para nós, né? Vamos lidar com vários ensinamentos dentro da física quântica. Isso não tem a ver com religião. O bom de tudo é porque isso não tem a ver com religião. Nós ficamos livres, sabe? Para compreender essa realidade que somos nós. Porque muito tempo nos foram colocados esses véus em nós para que obstruíssem a verdade sobre o que nós somos. Porque nós somos criação de Deus. E aqui, enquanto criação, nós somos iguais. Não tem um filho que é privilegiado, não tem um filho que Deus elegeu, entende? Não tem isso. Todos nós somos iguais enquanto criação. Só que alguns de nós fizeram uma escolha diferente e outros fizeram outras escolhas. Mas nós precisamos respeitar, porque a partir do momento que eu me compreendo, eu também abro espaço para compreender o outro. Se em mim existe muito julgamento, isso quer dizer também que o meu olhar é um olhar que traz o julgamento para o outro, que traz a acusação para o outro. Mas se eu mergulho nesse espaço sagrado, que é o meu coração, e eu começo a me ver a partir desse lugar e aceitar que eu não sou somente defeitos, que eu também tenho as minhas qualidades, isso abre um espaço imenso de eu também olhar para o outro e ver que o outro também tem os seus defeitos e o outro também tem as suas qualidades. Todos nós temos esses dois lugares de virtudes, temos os nossos dons, mas muitas vezes nós não utilizamos os nossos dons e fazemos igual aquele semeador que sai e as sementes começam a cair. Algumas sementes caem em terra rasa, outras ficam entre as pedras e outros conseguem atingir um solo mais profundo. E assim somos nós. Essas sementes que são mais rasas, é esse lugar onde nós não conseguimos ou não queremos sustentar os nossos dons, as nossas qualidades e desviamos e trazemos isso para outros lugares. E não tem nada errado nisso. O bom de todo esse espaço é compreender que o certo e o errado também faz parte do nosso julgamento. Mas saber que se eu quero colocar a minha semente, eu, enquanto semeador, quero apenas colocar a semente em um solo raso, é uma escolha minha. Não é certo e nem errado. Em algum momento, eu vou escolher colocar essa semente num solo mais preparado, num solo mais profundo, para que ela possa enraizar e a partir daí crescer com a base sólida e dar frutos e dar flores e que eu possa colher os resultados dessa minha plantação. Mas dizer que é errado porque eu escolhi,
naquele momento foi a minha escolha. E é isso que nós precisamos. Fazer esse convite da aceitação. Aceitar o que se apresenta sobre nós. Essa é uma chave que abre a porta para a libertação. A aceitação nos liberta das inúmeras prisões que nós criamos para nós. Então respira todo mundo. Respira nesse lugar de convidar a aceitação. E veja que dentro desse propósito, da intenção que você trouxe hoje, para mover o que quer que esteja aí impedindo você de conectar com a vida, de ser feliz, de se realizar, de ser próspero, de ser abundante, de ser bem-sucedido, o que quer que tenha de impedimento, ou de simplesmente, hoje, um impedimento de você sentar e tomar um café. Uma coisa simples. Mas quais foram os impedimentos que não trouxeram essa realização de tomar um simples café? Então, olha para tudo isso. E comece a ver quais são os nãos que você carrega dentro de você. Perceba esses nãos acumulados em um grande bisaco. Porque ele começou sendo um bisaco, um saco. E daqui a pouco você foi percebendo que esse saco já não cabia esses nãos. E você foi procurando algo maior e foi colocando. E ao longo da sua vida, você foi enchendo mais ainda esses sacos que daqui a pouco se transformaram em um saco enorme. E é isso que você carrega hoje. Esse peso enorme nos seus ombros. E se você sente um peso agora nos seus ombros, experimenta respirar e soltar. Veja se é possível você pegar esse saco e colocar um pouquinho de lado. Ou tirar dos dois ombros e trazer para um ombro, se não for possível, soltar os dois. Porque ainda você não tem consciência desses nãos que você carrega. Porque para a gente soltar esse peso, nós precisamos ter a consciência do que nós carregamos para poder soltar. Então, se ainda não é possível, mas olhe, qual é esse peso? Ou quais são os pesos que você vem carregando, que você vem sustentando ao longo da sua vida? São pesos que você colocou para você? São pesos que talvez você tenha recebido do outro? Mas se você recebeu do outro, por que você abriu espaço, mesmo de uma forma inconsciente, você abriu espaço para receber esse peso do outro? Porque tudo é assim. Às vezes nós não temos consciência e vamos acumulando para nós. E esse mecanismo, ele acontece mesmo, né? Mas observa, o que você vem colocando aqui? Quais são os nãos que você tem dado para você ao longo da sua vida? Isso não começa agora, não. Isso começa desde pequenininho, desde criança. Imagina quantos nãos, desde a nossa infância até agora. E é hora de você, se você desejar, olhar para esse saco que você carrega. Às vezes, você pode não carregar esse saco aqui. Mas às vezes você pode carregar esse peso como uma esfera de toneladas que você tenta arrastar, porque está preso às suas pernas. E por mais que você tente caminhar, você sente que tem algo que não é possível. É um peso, é um lugar que segura você e que não permite você caminhar. Então, olhe quais foram esses fios,
Quais foram essas correntes que você colocou também e que você grudou em você? Talvez não seja nos ombros, não seja nas pernas, mas talvez seja nas mãos. Algo que prende as suas mãos e que não permite você realizar, que não permite você produzir, que não permite que você traga a sua capacidade de criatividade, de criação e manifestar no mundo. Talvez você tenha um potencial incrível. E eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós temos os nossos potenciais. Mas tem uma parte que prende suas mãos e que impede de realizar. O que é mesmo isso? Quais são esses mandatos? Quais são esses decretos que você tem sustentado? Talvez você herde isso e tome isso para você como uma herança da sua ancestralidade. Porque existia uma falência na minha família, na geração do meu bisavô, e eu preciso honrar esse lugar. Que lugar é esse? Quais são esses decretos? Quais são esses comandos? Quais são esses pactos que você sustenta hoje e que nesse momento você está sendo convidado para quebrar esses pactos, para soltar esses pactos? E eu quero convidar para que você possa respirar, porque todos vocês estão dentro da estrutura sagrada de vocês. Essa estrutura que é no coração, que é sustentado pela tríade divina, Jesus, Maria e Arcanjo Miguel. Lembrem-se disso. E aqui ao redor da sustentação da estrutura de vocês, existe um imenso tubo de luz que traz uma energia dourada e que ajuda através das espirais que vem desse portal do universo que conecta com o seu coronário, e uma outra espiral que vem do centro da Terra que conecta com a base dos seus pés. Essas duas espirais agora elas estão girando em você. E esse imenso tubo de luz que existe aqui, ele está te ajudando a fazer todo esse processo de limpeza que você está fazendo agora. Todo esse sim que você está dizendo para você, tudo isso que você está soltando, está sendo agora limpo. E lembrando que nós temos uma estrutura sustentada também por Saint Germain. E essa estrutura, ele também traz o fogo, a chama violeta, que está ajudando em todo o processo de transmutar, de transformar essas energias, essas memórias, essas falas que você está trazendo, soltando. Então continue dizendo sim, continue se permitindo a soltar. Lembre-se que nesse momento você passa a ser um transmissor também. Através de você, fios de luz e de amor conecta em todo o seu lar, em toda a sua casa, e alcança a sua família, alcança os seus familiares. Nesse momento, se o seu pensamento conectar com alguém que você sente que precisa receber toda essa energética, esse fio, ele vai chegar até essa pessoa. Essa pessoa pode estar no hospital, essa pessoa pode estar doente, precisando de um suporte médico ou espiritual. Enfim, você passa a ser a ponte agora nesse momento de transmitir e de ajudar, ser o suporte para o outro. Então respira. Respira, porque uma grande limpeza começa a ser feita em cada um de nós.
essas memórias que você está acessando, comece a dizer, eu solto. Eu solto aquilo que já é possível. Eu solto aquilo que já está pronto para ser liberado em mim. E comece, nesse momento, aí do seu lado, você tem tesouras energéticas, você tem uma marreta energética, que você pode cortar esses fios, quebrar essas correntes e soltar nesse imenso tubo de luz. O que quer que tenha nesse saco que você carrega, nesse peso, nisso que você tomou como uma obrigação sendo para você, então você também pode escolher. Solte aquilo que você deseja. Não solte tudo de vez, porque também não é possível soltar tudo de vez. Mas vá soltando alguns elementos que você já sabe que é possível. E lembre-se, são camadas. São camadas. Isso, são camadas que nós estamos soltando. Mas é importante nós tomarmos consciência desse lugar da autorresponsabilidade, de saber que toda manifestação da minha vida é uma criação minha. Mesmo que eu não tenha consciência dessa escolha. Às vezes, a nossa vida, ele é esse rio de água cristalina que passa. Nós vamos olhando para ele e não percebemos porque está tão cristalino. Mas, se nós colocarmos a nossa mão e chacoalharmos, vamos ver que outros elementos vão se apresentar para nós. Vamos lidar com lodo, vamos lidar com pedras, com areia. Às vezes são pequenos grãos de areias, às vezes são pedras maiores, outras menores. Mas existe isso. E a água que era tão cristalina, ela muda de cor. Ela fica opaca, barrenta, dependendo da substância que tenha lá. E assim somos nós. Mas às vezes nós não queremos colocar essa mão e chacoalhar. Porque fazer isso é trazer muitos elementos. E para mim, tem uma parte em mim que acredita que é melhor não mexer com as coisas que eu não sei. Deixa quieto. Para que eu vou mexer nessa dor? Para que eu vou olhar para isso que eu vivi lá atrás? Mas nós esquecemos que muitas vezes nós mantemos uma prisão por não olharmos esses aspectos que doeram tanto em nós e que hoje atuam na nossa vida de uma forma tão silenciosa e que são, na maioria das vezes, os sabotadores da nossa realização, da nossa felicidade. Muitas vezes, eles vêm desse lugar que diz, eu não posso reivindicar o meu lugar aqui e agora. Porque tem algo que me impede. E o que é mesmo isso que me impede? Eu não sei. Mas eu sinto que existe um bloqueio. Por mais que eu tente, eu não saio do lugar. Por mais que eu conheça, que eu faça cursos,
que eu me aperfeiçoo, mas tem um lugar que eu não sei, que tem bloqueio. E o que é mesmo esse bloqueio? Nós vamos em busca das informações, do conhecimento, que faz parte, isso é muito bom. Mas como é que está a nossa parte emocional? Como é que está esse conteúdo que nós guardamos? E é isso. É olhar para esse conteúdo que está tão quietinho. Lembra o rio que passa de uma forma tranquila? Mas olhar para esse lugar que existe em mim, que eu não sei o que é, às vezes não é fácil. Às vezes traz dor. Porque é olhar e é mergulhar em algo que ficou cristalizado, que ficou paralisado lá atrás e que hoje reflete na minha vida os passos que eu dou. Respira novamente, lembra, se a memória chega para você, se essa imagem chega para você, apenas diga sim, acolha e solta nesse imenso tubo. Nós estamos trabalhando com a limpeza, nós estamos trabalhando com uma energia amorosa que a Mestra Rovena e a Mãe Maria está aqui nos envolvendo, nos dando suporte para essa energia amorosa. Então, o que quer que você tenha vivido enquanto criança, traga para aqui agora. Traga essa pequena, traga esse pequeno, se ele desejar, se ela desejar, para perto de você. Não tente arrancar, apenas faça o convite. Porque essa nossa criança interna, em algum lugar, ela guarda um tesouro. Mas, para ela acessar esse tesouro, ela vai precisar encontrar a chave que ela trancou, guardou, escondeu. E talvez doa nessa criança interna e em busca dessa chave. Porque ela vai precisar relembrar, ela vai precisar tocar naquele espaço que ela guardou num lugar muito secreto. Mas, se nós sustentarmos na mão dessa nossa criança interna e nos mostrarmos confiáveis, porque tem isso também. Ela precisa sentir confiança em nós. Porque por muito tempo ela foi julgada, ela foi punida, ela foi castigada, ela foi criticada, foi tirado o que existia de mais sagrado em nela, a inocência dela. Então, nós não sabemos quais os aspectos que a nossa criança interna ela vivenciou. E sabemos, mas também nós colocamos esse véu e como um conto que nós fazemos um pirlim-pim-pim, nós deletamos em algum nível isso de nós. Mas, para encontrar esse tesouro, nós precisamos mergulhar no nosso coração. E dentro de nós existe força, uma força infinita, que se assim desejarmos, nós podemos acessar. Nós podemos acessar e trazer para ir em busca desse tesouro, para pegar na mão dessa nossa criança interna e dizer: eu estou com você. Eu estou com você. Tem uma parte em nós que ainda se recusa,
tem uma parte em nós que ainda fica preso a esse mundo ilusório. E esse mundo ilusório, ele às vezes nos apresenta ser um mundo de felicidade, de realização. Mas se de verdade nós formos parar para observar se existe realização, existe felicidade, muitas vezes nós vamos encontrar um espaço vazio, um espaço que por mais que a gente faça, falta algo. Falta uma nutrição, um aconchego. Falta algo que preencha. E é isso que nós convidamos semanalmente, para que possamos mergulhar nesse espaço do nosso coração e encontrar esse tesouro, encontrar essa nutrição, encontrar essa criança ferida que está em algum lugar escondido e que nós não acessamos. Porque uma parte nossa também disse, deixa ela quieta. Eu não quero procurar. Eu não quero olhar para isso. Eu não quero saber que eu vivenciei. Eu não quero saber nada disso. Tem algumas pessoas que me procuram e algumas pessoas trazem uma frase que é: eu não lembro como foi a minha infância. Eu não tenho lembranças da minha infância. E nesse lugar de que diz, eu não tenho lembranças da minha infância, para onde foram essas lembranças? Aonde foram guardadas essas memórias dessa infância? E mergulhar no coração é dizer sim. Para quando eu esteja pronta, que eu possa acessar o que quer que esteja guardado em mim. Mas eu preciso dizer sim. Eu preciso querer saber a verdade. A verdade sobre mim. A verdade sobre os bloqueios. A verdade daquilo que me impede de manifestar a prosperidade, a abundância, a realização, o sucesso, de ser feliz, de ter um relacionamento amoroso, saudável, de ter uma vida plena de realização, pulsando com alegria e com prazer. O que me impede? E aí solta mais uma vez, respira e deixe que toda essa energia, que essas espirais estão movendo em você, possa te ajudar a sacudir isso. Talvez as mensagens venham através de sonho, porque os sonhos, eles trazem muito sobre nós. Então talvez eles venham, essas respostas. Talvez a resposta venha quando você esteja lendo algo. E aquela frase ou aquela palavra toca profundamente em você e dá um start. Talvez seja um filme, talvez seja uma música, mas de alguma forma, se você pediu do seu coração e você está pronto para receber, de alguma forma, essa resposta chega para você. Pedis e obtereis. Essa é uma promessa. Mas precisamos pedir. Mas não é somente pedir da boca para fora, mas é pedir do centro divino do seu coração. E se você esteja pronta, a resposta chega. Mas ainda dentro da nossa pressa, dentro do nosso lugar de querer de imediato as respostas, às vezes não chega. E por não chegar da forma que nós queremos, nós julgamos, nós atribuímos, nós trazemos conceitos
distorcido sobre nós e sobre Deus. Nós trazemos a visão distorcida sobre o outro e sobre nós também. Mas precisamos lembrar de que há tempo para semear e há tempo para colher. Tempo. E esse tempo não é o nosso tempo cronológico aqui. É um tempo divino. É um tempo de maturidade para cada um de nós. Eu não posso pedir para ver a verdade sobre mim se eu não estou pronta para ver a verdade. Isso seria crueldade comigo. Às vezes, dentro desse suporte terapêutico que eu faço, eu vejo o passo do outro, mas eu preciso esperar que o outro tenha maturidade para que ele mesmo possa encontrar a resposta dele. Para que ele possa encontrar as armadilhas que ele cria. Para que ele veja quais são esses nãos. Mas eu estou dando suporte. Eu estou apenas sustentando esse espaço, mas não cabe a mim trazer a solução. Percebe? Às vezes, nós queremos que o outro mude, porque a não mudança do outro incomoda em mim. Como assim incomoda em mim? Claro, se eu trago esse incômodo diante do que o outro se apresenta, é porque eu ainda estou olhando essa parte em mim. Lembra que eu falei para vocês que nós caminhamos com um espelho diante de nós? Então, eu tenho pressa que o outro mude. Porque se o outro mudar, eu não vou ver aquele aspecto que me incomoda tanto. Mas, como nós somos campo elétrico magnético e de ressonância, a minha mudança afeta o outro. Percebe? Não é eu obrigar o outro, não é eu cobrar, não é eu exigir, querer que o outro mude, não. A mudança precisa ser em mim. Se eu mudo, ao meu redor muda. Experimentem. Se vocês trazem e começam a cultivar uma planta, se vocês não limpam o que está ao redor dessa planta, ela vai ficar sufocada. Essa planta não vai ter espaço para respirar. E o crescimento dela não vai ser dentro daquilo esperado. Mas se a gente começa a mudar, a limpar, tirar os matos, limpar os pulgões, ter o cuidado de observar tudo aquilo que está ao redor dessa planta e deixar que ela respire e tenha espaço para crescer e desenvolver, ela vai crescer dentro daquilo que nós esperamos, dentro daquilo que almejamos e depois nós vamos desfrutar. Mas nós precisamos olhar isso. Não adianta eu ficar, essa planta não cresce, essa planta não cresce. Se eu não adubo, se eu não coloco água, se eu não coloco nutrientes, se eu não limpo o que está ao redor, né? Se eu não tiro os bichinhos que estão proliferando e que estão sugando a seiva. E esses bichinhos que sugam a seiva, eles são fantásticos. Porque esses bichinhos que sugam a seiva, eles existem dentro de nós também. E quais são esses bichinhos? É justamente aquilo que a gente vê no outro e que não quer ver que existe em nós. Lembra do rio? Lembra do chacoalhar? Quando eu chacoalho tudo, eu vou olhar para todos os elementos, ou quase todos, ou aqueles que estão visíveis para mim. Mas eu preciso mergulhar, eu preciso ir para dentro, eu preciso limpar. E como é que eu faço isso? Trazendo essa lupa enorme voltada para mim.
tira o foco do outro. Olhe para você. Se tem algo que te incomoda, se tem algo que te impede de realizar, de manifestar, pare e se pergunte: o que é mesmo isso? O que é mesmo que me impede? E se você não consegue alcançar isso sozinha, peça suporte. Nós temos vários meios que podem dar suporte. Temos vários canais dentro desse lugar, vários segmentos terapêuticos que podem dar o suporte para você. Mas não vá atrás de fórmulas prontas. Porque ir atrás de fórmulas prontas é estar no lugar do auto-engano. O outro não vai te dar a receita pronta. E se você recebe uma receita pronta, essa receita de verdade não está te ajudando no processo que você precisa de transformar-se. Mas se o outro te mostra componentes e você por si só vai tentando encontrar, juntando os sabores, como é isso aqui, como é essa receita, e se eu coloco isso, como? E eu vou experimentar. Sim, é o lugar do ir para dentro. Mas não existe fórmulas prontas para a transformação. Existe o arregaçar as mangas, existe o colocar as mãos e trabalhar. Quando nós vamos modelar algo com as nossas mãos, tem hora que a massa vai estar suja, não é? As nossas mãos, se a gente experimenta fazer um pão e colocar a massa aí com as nossas mãos, começa tudo muito grudado nas nossas mãos. Mas de tanto a gente colocar as mãos, modelar, puxar, mexer, daqui a pouco não tem nada nas nossas mãos. E aquele bolo, aquela massa, está completamente fora, separado. Mas existem as marcas, porque ainda fica uma oleosidade, fica um registro de que passou por nós. Mas é esse o modelar, sabe? É esse o pegar esses elementos internos e trazer, trabalhar, até que todas essas substâncias você possa olhar e dizer assim: ah, ok, está aqui. E agora? O que é que eu faço com isso? É o próximo passo. Mas você precisa fazer esse lugar. E é o trabalho de vir para dentro, de olhar, de se permitir soltar, mergulhar nesse universo infinito que existe em nós e ir em busca de tudo isso. E lembrar que só você encontra o caminho de curar-se. Só você. O outro vai te dar o suporte. Mas a cura você só encontra dentro de você. Não é ir para fora, é vir para dentro. Encontrar, lembra a chave que eu falei? Que a nossa criança interna guardou em algum lugar? É em busca dessa chave. E em busca desse tesouro que existe em cada um de nós. E em busca de saber quais são os elementos que me impedem de manifestar, de ser quem eu sou, de viver a vida plena com realização. Vamos tirar a lente do outro. Vamos parar de olhar para o defeito do outro. Concentre em você. A jornada, ela é para todos. Todos chegaremos, porque todos nós temos uma meta. Esse caminho do voltar para casa é um caminho certo para todos nós. Porque isso é uma promessa.
Essa é uma promessa divina que todos nós voltaremos. Quando? Não sabemos. Mas se hoje você escolhe começar a dar o passo em direção a esse caminho de volta para o seu centro divino, tenha certeza de que você terá todo o suporte que você precisa, se assim você desejar e pedir. Jesus Cristo disse que não voltaria para casa enquanto houvesse uma ovelha. Esse é o bom pastor. O bom pastor, ele aguarda, ele vai em busca da última ovelha para voltar para casa. Porque a volta para casa é uma promessa divina. Todos voltarão. E qual é a casa? Qual é essa casa? Não é essa casa fora, mas é essa casa dentro de nós, que em algum momento nós fizemos uma escolha de desviarmos desse fluxo. Em algum momento nós dissemos não aos nossos dons, aos nossos atributos divinos. E hoje eles estão aqui, nessa mescla, nessa mistura dentro de nós. E a tarefa nossa, limpar, como um bom jardineiro que somos. Limpar, 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 até que esse centro divino esteja completamente disponível e eu possa acessar. Mas não demora muito não. Nós podemos começar a fazer contato com esse centro divino a hora que nós quisermos. Como nós fazemos isso? Vindo para dentro do nosso coração. É tomando alguns minutos, respirando, sentindo você, percebendo você. Quais as sensações, quais os meus sentimentos, quais os pensamentos que me dominam hoje. E escolher pegar tudo isso e trazer para cá. E respirar neles. Alguns segundos. Mas trazer a fala. Eu escolho. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser próspero, ser abundante, manifestar a abundância que está disponível para mim. Eu escolho autorrealização. Eu escolho criar para a minha vida, tendo a base, o prazer, a alegria, o amor. Mas para tudo isso eu preciso lembrar, eu sou responsável por tudo isso. Autorresponsabilidade. E respirar, sabendo que como eu sou esse campo eletro que irradio, eu preciso observar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Quais são as minhas atitudes? Quais são as minhas ações no meu dia a dia? Tudo isso está sendo registrado nessa imensa caixa que existe para cada um de nós. É essa caixa, esse acástico que nós vamos guardando essas informações sobre nós. A cada dia é mais uma informação que eu guardo. A cada momento, a cada segundo é mais uma informação. Diante dessa vibração. Se nós tivermos consciência disso, de que nós somos antenas parabólicas e que emitimos pulsos, que irradiamos vibrações, energia, e que isso que eu irradio
alcança a outros no mesmo teor, na mesma sintonia. Semelhantes atraem semelhantes. Então eu posso atrair para mim, tanto a partir dos sentimentos de amor, como eu posso atrair para mim, tanto dos sentimentos a partir do medo. Então, são os dois lugares, o medo e o amor. Eles emitem esses pulsos, eles emitem essas vibrações. E ao emitir essas vibrações, amor e medo, eu atraio também. Eu atraio essas vibrações para mim. E desse lugar eu vou construindo esse campo que manifesto na minha vida. Então respira. Respira porque as espirais estão girando. E todo o processo que você está soltando está sendo limpo. Muito forte a presença de Irmã Dulce, que nos lembra, com seus gestos de amor, embora também trouxesse a sua presença firme, que às vezes chegava tão forte que era mal interpretada, mas ela tinha uma causa. Então, a energia dela se faz muito, muito presente dentro desse lugar de eu olho para mim, eu olho para o outro. Eu olho o outro e me vejo em mim, porque dentro dessa criação, o universo, a criação de Deus, nós somos iguais. Sendo que nós temos escolhas diferentes, nós temos motivações diferentes, mas para a criação nós somos iguais. E nós vamos ver muito isso em alguns que traziam essa energia do amor. Vamos ver muito disso em Francisco. São Francisco, quando trazia, ele via o amor manifesto em tudo. E o quanto ele pôde abrir mão em uma causa maior, que era o chamado do coração dele, que era o propósito que ele trazia. Mas você já se perguntou qual é o propósito que Deus reservou para você? Qual é a sua tarefa? Embora a nossa primeira tarefa seja conosco, dessa reforma, dessa mudança, desse mergulho nesse centro divino em nós. Mergulhar nessa escuridão, mas saber que mesmo dentro dessa escuridão que existe em nós, existe um ponto de luz. E é isso que nós precisamos fazer. É focar nesse ponto de luz e não na escuridão. Mas focar nesse ponto de luz e fazer com que esse ponto de luz ele possa cada vez mais expandir. E através dessa luminosidade, desse ponto de luz que nós somos, porque nós não iremos ser, nós somos. Ainda desconhecemos, mas já somos essa luz. Mas é trazer
focar nela e deixar com que ela possa iluminar os nossos passos diante dessa escuridão que habita em cada um de nós. E desse lugar de que onde eu acendo esse ponto de luz, eu posso ser esse farol que traz esse pulso de luz para que outros possam também, através dessa ressonância, através dessa identificação, acender esse ponto de luz. E cada um acender a sua luz, trazendo esse foco para a luz. E não focar na nossa sombra, mas trazer a luz. Focar na luz. Essa é a nossa tarefa. Identificar. Nós já somos seres de luz. Nós precisamos trazer essa percepção e essa consciência. E através desse lugar, saber que eu posso caminhar e que eu também posso estender a mão para o outro, para que quando o outro esteja pronto, segurar na minha mão e esse outro estenda a outra mão, para que outro que esteja pronto também possa ter uma mão de suporte. E assim fazermos essa caminhada, esse caminhar que é o caminhar junto. Quando eu amplio a percepção sobre mim, eu também posso ampliar a percepção sobre o outro. Quando eu entendo e compreendo mais sobre mim, eu também posso compreender mais sobre o outro. Quando eu me vejo, me aceito da forma como eu sou, eu também posso aceitar o outro da forma como o outro é. Senhor, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. E se eu me amo como eu sou, eu também posso abrir o espaço para amar o outro como o outro é. Amar o outro não implica dizer que você precise estar lado a lado com o outro. Mas o amor é essa ponte que nos une ao outro. O amor é esse lugar que tira essa barreira da separatividade e que me faz me ver e que me faz ver o outro dentro desse lugar de respeito. Eu aceito a minha limitação, eu também posso aceitar a limitação do outro.
Não façais ao outro aquilo que não desejas, aquilo que não desejais que vos façam. Esse é outro segmento. Aquilo que eu não quero para mim, eu também não faço ao outro. E nós começamos a ampliar essa percepção. O que é mesmo que eu não quero que o outro me faça? O que é mesmo que eu não aceito que façam a mim? Mas, em alguns momentos, eu faço também. Então, traga para você. E lembre-se, aproveite para soltar. Solte. Solte tudo aquilo que já está pronto para você soltar. Essa estrutura, ela está fazendo uma harmonização em todos os centros de força em você. Desde o básico até o coronário. Essas espirais e esse tubo, eles estão harmonizando hoje os seus centros de força. Estão fazendo essa limpeza em todos os seus chakras. Então, aquilo que você sentir que ainda existe um bloqueio, que você sentir que existe um congestionamento, uma pressão, seja no seu coronário, no seu frontal, laríngeo, no seu cardíaco, no plexo, no seu centro sexual ou na sua base, passe e limpe e solte. E solte. Vá soltando. Essas espirais estão limpando todo esse conteúdo que está sendo solto. Está sendo entregue ao grande reservatório no universo. Ao grande reservatório cósmico. Então tome mais uma respiração. Isso. E desse lugar de mais presença, de mais consciência. O que você deseja agora entregar nas mãos do Divino? Isso. Agora é o momento. Porque a fonte divina que corre essa água sagrada, ela vai levar tudo isso que você está soltando agora. Mas entregue algo agora que você deseja muito. Deseja, solte. Entregue. E deixe que esse mar da vida possa desaguar nas mãos do Divino. Entregue nas mãos dele. Ore, espere. No tempo certo, quando você esteja pronto, a resposta chegará para você. Mas esteja aberta para você receber a mensagem. Possa ser que um pássaro cante para você. Possa ser que a beleza da borboleta desfile na sua frente. Possa ser qualquer coisa, uma criança, um sorriso, um olhar. Isso vai dar um start em você. E você vai receber a mensagem. Mas entregue. E espere. E desse lugar, traga-se de volta para o seu coração. Dentro da sua estrutura sagrada. E desse lugar, receba todos esses fios de luz e de amor que estão conectados a você e redirecione, distribua, seja você esse transmissor. Esse círculo de hoje, muitas pessoas pediram oração,
Muitas pessoas pediram suporte vibracional, energético, suporte médico. Então, que possamos também contribuir e emitir a nossa vibração amorosa para cada um deles. E que essa tríade divina possa levar essa energia de amor para onde quer que exista um pedido de suporte, de oração. Isso. E é desse lugar que nós trazemos toda essa energia de amor para o nosso coração. E nós agradecemos. Agradecemos todo o suporte, toda a sustentação dessa tríade divina, Jesus Cristo, Mãe Maria, Arcanjo Miguel. Agradecemos a presença dos nossos mestres pessoais que puderam estar aqui conosco, os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, protetores, a toda a egrégora da reconexão do ser. Agradecemos a presença de Espírito, dos Pleiadianos, dos Lemurianos, dos Arcturianos, Sirianos e dos Andromedanos, dos mestres ascensionados e dos xamãs ascensionados, da permissão e da proteção da Confederação Intergaláctica de Luz e do Conselho Galáctico de Luz, da presença do Comando Astarte, Metraton, de tantos os anjos e arcanjos que se fizeram presentes. Gratidão a cada um de vocês por sustentarem essa coluna que vocês são nesse trabalho que semanalmente nós fazemos. Gratidão, 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 honrando a presença e o suporte amoroso de cada um de vocês. E pedimos que as bênçãos de Deus, que o amor de Jesus Cristo e a sua sabedoria possa nos conduzir nos próximos passos, em direção a cada um de nós. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo grande no coração de vocês. Bênçãos, bênçãos, bênçãos. Nos veremos em breve. Gratidão. E para vocês que estão aqui nessa transmissão, gratidão. Semanalmente nós nos reunimos nas segundas, das 7h30, e viajamos dentro dessas estruturas sagradas. Hoje nós estávamos dentro de uma estrutura sagrada e estamos ainda, porque o trabalho continua. E assim, continue dizendo sim, continue se permitindo estar e ser quem vocês são. As estruturas continuam ainda instaladas e próxima semana nós nos veremos. Um beijo mais uma vez a vocês, gratidão, gratidão por tudo.